Bom, gente, vamos à segunda parte de membrana celular. Vamos lá. Gente, se você não entender, você volta o vídeo, tá bom? Tá aí no canal. Você pode voltar, pausar. E qualquer dúvida, você procure a gente aqui no WhatsApp, tá bom? Então, gente, vamos agora. A gente viu no outro vídeo o seguinte: que a membrana celular, ela separa o que entra e o que sai da célula, tá bom? Ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair. Agora vamos ver as formas como ela faz esse processo, tá bom? E como é que ela faz? Então a gente vai ver aqui uns processos. Por exemplo, então olha aqui para o nosso texto aqui. Então, membrana. Então existe o transporte. Como é que ela transporta? Como é que a substância ela atravessa a membrana? É chamado de transporte. Transporte o quê? Transporte passivo, tá bom? E vamos agora conhecer um por um. Gente, o transporte passivo, a célula não gasta energia. Ou seja, a substância, para ela entrar na célula ou ela sair da célula, a célula não gasta energia. Para ela é algo bem simples. Tá bom? Então, assim, quais são as características? O que é que passa pela membrana? Passa várias coisas. Passam várias coisas. Passa partículas alimentares, por exemplo, aminoácidos, passa água, passa gases. O oxigênio que você respira, ele passa por dentro da membrana para chegar até no citoplasma da célula. Tá bom? No caso, qual o tipo de substância que passa pela membrana que não gasta energia? Aqui, ó, segundo o texto, moléculas muito pequenas conseguem atravessar. Tá bom? Então, por exemplo, que moléculas pequenas são essas? Você tem moléculas de gás oxigênio, certo? Então, você respira, o ar que você respira ele atravessa a célula naturalmente, sem nenhum esforço. Você tem células que saem da célula, por exemplo, o gás carbônico. Esse gás ele sai da célula tranquilamente, sem precisar a célula fazer nenhum esforço. E você tem a água, que tanto ela entra na célula como ela sai. Certo? Então vamos lá, vamos conhecer o primeiro tipo. Quando a substância ela entra na célula de forma assim, pela quantidade, é chamado de difusão simples. Gente, isso aqui é muito simples de entender, o que é uma difusão simples, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que vai ajudar melhor. O que é difusão simples, gente? Olha só. É simples de entender. Quando tem uma substância que está em alta concentração de um lado, por exemplo, no lado externo, fora da célula, o que é que vai acontecer? A tendência é que essa substância ela vai passar para o lado interno da célula. Por quê? Porque no lado interno tem o quê? Menos substância. E vice-versa. Então vamos aqui o exemplo para você entender melhor. Olha, gente. Aqui você tem a membrana celular. Eu pergunto para vocês. Aonde tem mais partículas? Onde tem mais substâncias? Fora, que é essa região aqui, ó. Fora da célula ou dentro da célula? Então, se você olhar aí, você vai me responder que fora da célula existe a maior quantidade de substância. Mas que substância? Tanto faz. Pode ser água, pode ser oxigênio, gás carbônico, ok? E é o seguinte, o que é que vai acontecer agora? Se tem mais do lado de fora e menos do lado de dentro, a tendência é que as partículas que estão fora, elas vão passar pela membrana, vão entrar na célula, ok? E se espalhar. Então, aqui no final, você vai ter um processo chamado de difusão simples. Por quê? Porque estava mais do lado de fora e a quantidade de substância, a substância passou para o lado interno da célula, igualando, por exemplo, a quantidade. Vou fazer aqui um número para vocês. Por exemplo, nós tínhamos aqui 8 partículas do lado externo. Do lado interno você não tinha nenhuma. Então o que vai acontecer? Como do lado de fora tem mais, essa substância vai passar para dentro da célula até se igualar. Então, no caso, passarão 4
moléculas para o lado interno, ok? E ficarão do lado, quantas? 4, porque tinha 8. Então, até que a substância, o quê? A mesma quantidade que está fora, seja a mesma quantidade que esteja do lado de dentro. Só isso. Por exemplo, se você olhar aqui esse desenho aqui, ó, vamos imaginar que aqui seja, por exemplo, moléculas de gás oxigênio. Então, se você olhar do lado B, você tem mais ou menos oxigênio do que do lado A. Você tem mais oxigênio. Do lado A, você tem o quê? Menos oxigênio. Então, o que vai acontecer? Aonde está mais, ele passa para onde tem menos. Ele vai igualar. E é isso que justamente aconteceu aqui nessa figura aqui, ó. Agora, a quantidade de oxigênio que está do lado A é a mesma quantidade de oxigênio que está do lado B, ok? Então, por exemplo, outro exemplo que eu dou é o pum, né? Por exemplo, você está na sala e se alguém soltar um pum lá no canto da sala, o que vai acontecer? Tem mais, vamos dizer, gases mal cheirosos lá no canto da sala ou lá na frente. Claro que é lá no canto onde a pessoa fez o pum. Então, o que vai acontecer? Esse gás mal cheiroso, que a gente chama de peido, o que vai acontecer? A tendência dele é se espalhar pela sala até que a mesma quantidade, o mesmo odor mal cheiroso fique igual, certo? Pela sala toda. Então é a difusão simples. Vou dar aqui um exemplo prático de difusão simples. Quando você respira o quê? Que gás? Você respira o gás oxigênio. E ele vai para o pulmão. Isso aqui é chamado de alvéolo pulmonar. Então os alvéolos ficam cheios de gases oxigênio, tá vendo aqui, ó. Só que no sangue, representado aqui por essa artéria aqui, ó, tem menos. Então, como tem menos oxigênio no sangue e tem mais oxigênio aqui no alvéolo, o que vai acontecer? O oxigênio ele passa para a corrente sanguínea e vai ser carregado aqui pela hemácia. Ou seja, ok? Então, difusão simples. Agora, o gás carbônico, tem mais gás carbônico aonde? No lado dentro da artéria, aqui, ó, o tanto de gás carbônico. Gente, e no alvéolo tem mais ou menos? Tem menos, aqui, ó, você tem menos gás carbônico no alvéolo. Então, o que vai acontecer? Aonde tem mais, passa para onde tem menos. Então, o gás carbônico ele passa do alvéolo até igualar a quantidade. Então, isso é chamado o quê? De difusão simples. E isso não gasta energia e é uma forma que a célula tem de transportar substâncias pela membrana celular. Agora, gente, tem outro tipo de difusão aqui bem interessante que é chamada difusão facilitada. Tá aqui, ó, difusão facilitada. O que é isso, gente? Ele parte do mesmo princípio. Se tiver substâncias em maior quantidade de um lado, a tendência é que essa substância ela vai passar para o outro lado, para onde tem menos, até que os dois lados fiquem com a mesma quantidade. Fiquem quantidades o quê? Iguais, tá bom? Só que nesse caso aqui, qual é a diferença que tem da difusão simples? É que nesse caso a difusão ela é facilitada, ou seja, existem, gente, olha que interessante, proteínas, e essas proteínas são elas que fazem o transporte dessas substâncias. Por quê? Porque elas não conseguem atravessar a membrana. Se você olhar aqui esse desenho aqui, ó, o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui uma seta melhor. Então, se você olhar aqui, ó, o que está acontecendo? Qual o nome desse negocinho aqui, ó, lilás? Isso aqui é a proteína, tá bom? Aqui é a proteína. Ó. E que negócio é esse vermelhinho? Isso aqui, por exemplo, é a substância. Por exemplo, a glicose, é o aminoácido, que a gente já estudou sobre isso. Essa glicose ela precisa atravessar a membrana, que a membrana é esse negócio aqui, ó, a gente já viu. Então ela precisa atravessar. Só que ela não consegue atravessar sozinha, ok? Então o que vai acontecer? Muito simples. Ele vai ser facilitada o transporte. Como? Essa proteína vai pegar
a glicose, que está do meio externo, e levar para o lado interno, e vice-versa. Então, resumindo a história, quando você tem mais substâncias de um lado, menos do outro, o que vai acontecer? A tendência é que aonde está mais, passe para onde tem menos. Mas no caso da difusão facilitada, quem vai ajudar a transportar é uma proteína, tá bom? Que vai fazer esse transporte. Porque essa substância aqui, ela não vai passar automaticamente. Igual o oxigênio passa. O oxigênio, pela difusão simples, ele atravessa a membrana tranquilamente. Mas a glicose ela não consegue, então a proteína vai ajudar. Então, difusão o quê? Facilitada, porque alguém ajuda. Tudo bem? Então, vamos para frente. Por exemplo, nós temos a insulina. Né? A insulina é uma substância que ajuda a célula a transportar o que? A glicose. Certo? E, gente, agora outra coisa importante, né? O que é osmose? Osmose, gente, é simples demais. O que é isso? Osmose. Osmose tem a ver com H2O. E o que é H2O? Você sabe o que é H2O? Água. Então, osmose é a entrada de água na célula ou a saída de água da célula. Então, você tem aqui a membrana celular e a água ela vai atravessar essa membrana, tanto para o meio externo quanto para o meio interno. Então, toda vez, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês aqui, a planta alface, né? A folha alface, do alface. Se você olhar aqui, do lado direito, você vê que ela está murchinha, tá vendo? Ela está murcha porque a água entrou ou porque a água saiu? Porque a água saiu. E toda vez que a água sai da célula, isso é chamado de osmose. Agora, se você pegar essa mesma folha aqui e colocar ela dentro da água, essa folha, ela vai ficar o quê? Ela vai inchar, tá bom? Ela vai ficar toda cheia. Então a água entrou ou a água saiu? A água entrou. Então tanto faz, a água entrar ou sair, isso é chamado de osmose. Tudo bem? Simples demais. Então toda vez, vou dar aqui um exemplo para vocês, a palma da mão. Quando você vai lavar louça ou roupa, você vê que a palma da mão, aqui, as digitais, elas ficam inchadas, né? Ela fica grossa. Por quê? Porque as células da nossa mão se encheram de água. Tá bom? Então isso foi chamado de osmose. Então vamos agora, gente, só ver aqui um detalhe. O que é que faz a água sair da célula ou o que faz a água entrar na célula? O que é que faz? Simples. A quantidade de soluto. E eu vou trocar soluto por sal para ficar melhor para vocês. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos olhar aqui para essa célula aqui. No caso, a água aqui, gente, ela acompanha. A água sai ou entra na célula acompanhando a quantidade de quê? De sal. Aonde tem mais sal é que a água ela vai aqui, para onde tem mais sal. Simples assim, estou tentando a forma mais simples para você entender. Então, por exemplo, se dentro da célula tem mais sal do que fora da célula, o que é que vai acontecer? A água vai entrar na célula. Agora, se fora da célula tem mais sal, a água vai fazer o quê? Ela sai de dentro da célula e vai acompanhar o sal que está fora. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Nesse caso aqui, gente, olha só, essa figura aqui, essa célula aqui, ela está murchinha, né? Você acha que ela está murcha por quê? Porque ela ganhou água ou porque ela perdeu água? É porque ela fez o quê? Perdeu água. Vou botar aqui o menos para dizer que ela perdeu. Saiu água, por quê? Vou botar saiu que é melhor. Porque saiu água de dentro dessa célula aqui. Agora, gente, por que saiu água de dentro dessa célula? Porque a quantidade de sal fora é maior do que a quantidade de sal dentro. Então, se tem mais sal do lado externo, o que é que vai acontecer? A água ela vai sair da célula para acompanhar o sal.
então a célula fica com pouca água, fica murchinha. Ok? Agora, gente, do lado esquerdo agora, você tem essa célula aqui, ó. É aquela mesma célula da figura C. Você vê que ela inchou, que ela rachou. Não é isso? Ela está cheia. Tipo um balão. A pergunta é: entrou água ou saiu água? Então, se ela inchou, é porque fez o quê? A água, vou escrever aqui para vocês. A água entrou. E eu faço mais outra pergunta. Por que a água entrou na célula e ela inchou? Porque o sal tinha mais sal dentro da célula do que fora. Então, por quê? Porque a água acompanha o sal. Então, se tem mais sal dentro da célula, a água entra e a célula fica inchada. Na B, pessoal, tanto a água ela está saindo, ok? Quanto a água está o quê? Entrando. Por quê? Porque, gente, a mesma quantidade de sal que tem dentro dessa célula é a mesma quantidade que tem do lado externo. É igual. São iguais, tá bom? Então, nesse caso, a célula ela tanto ganha quanto perde água. Então, ela não incha, mas também ela também não murcha. Então, há um equilíbrio aí. Resumindo, o que é osmose? É a saída ou entrada de água da célula. Certo? Agora, o que é que faz a água entrar ou sair na célula? Isso depende. É o sal, que é chamado de soluto. Imagina aí o sal de cozinha. Onde, se tem mais sal fora, a água sai. Se tem mais sal dentro, a água entra. Tudo bem? E aqui nós temos esse exemplo aqui. Por exemplo, a carne de sol. Quando você pega a carne, retalha ela e você coloca sal, né? Você põe no sol, você vê que a água ela começa a pingar. Entendeu? A carne de sol, a água começa a sair. Então pinga até que essa carne aqui ela fica seca, né? Fica assim uma carne murcha, né? Por que, gente? Que a água saiu. Por que a água saiu? Porque existe mais sal fora da célula, que é desse lado aqui, ó. Você botou o sal aqui, ó. Então o sal está fora e esse sal ele suga a água que está dentro da célula da carne. E a carne acaba murchando. E a água é sugada e ela acaba pingando e saindo, formando a famosa carne de sol. E o processo de entrada ou saída de água é chamado de osmose. Simples assim. Tá bom? Só agora dando uma reforçada para vocês. Você tem aqui, ó, na figura da letra A. Quando a quantidade de sal fora da célula é igual à quantidade de sal dentro da célula, a gente diz que essa água aqui, ó, é chamada de solução isotônica. Iso de igual. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, existe mais sal, se você olhar aqui, ó, fora da célula, no caso aqui na água, na solução. Aqui, ó. E dentro da célula tem menos água. Então, quando tem mais sal fora da célula aqui, ó, isso é chamado de solução hipertônica. Ok? Agora, na letra C. Existe mais sal, gente, olha aqui, ó, dentro da célula. A célula tem muito sal, muito, muito mesmo. Então, o que é que vai acontecer? A água vai entrar na célula. E quando a quantidade de sal, no caso aqui, ó, se tem mais sal dentro da célula, é porque fora tem menos aqui, ó, tem menos sal. Então essa água aqui, essa solução é chamada de solução o quê? Hipotônica. Hipo quer dizer menos sal, hiper quer dizer muito sal fora, e iso quer dizer igual, quantidade de sal igual. Gente, vamos agora na nossa última parte para a gente finalizar. É um tema um pouco, pode ser complexo talvez, mas que você assista outra vez, tá bom? Então, gente, vamos ao nossa última parte aqui, a transporte ativo. Então, lembrando que transporte é quando a substância entra ou sai da célula. Tá bom? E por que o nome é ativo, gente? Porque nesse caso, a célula ela vai gastar energia para transportar aquela substância. Tá bom? Então, para colocar para fora ou para dentro da célula, a célula gasta energia. Então, é algo trabalhoso.
Tudo bem? Então, gente, vamos olhar aqui essa figura. O que é que vai acontecer? Quem é que faz esse processo? O nome desse processo é chamado bomba de sódio e potássio. O que é isso? Bomba de sódio e potássio. Gente, aqui olhando a figura aqui, ó, deixa eu tirar aqui essa imagem aqui. Você aqui olhando a figura, gente, olha só. Existe essa substânciazinha aqui, ó, vermelha. Ela está em maior quantidade fora ou dentro da célula. Se você olhar, ela está em maior quantidade fora da célula. Tá bom? Não é isso aqui, ó, o vermelhinho, ele está em maior quantidade fora da célula. E aqui dentro você tem só um pouquinho, tá vendo? Mas aí, gente, o que é que vai acontecer? Automaticamente, como existe mais do lado de fora e menos do lado de dentro, essa substância vermelha, ela vai passar para dentro da célula, processo chamado difusão simples, que eu já mencionei para vocês, até que se igualem. Só, gente, que algumas células, elas não podem igualar as substâncias. Então, aqui dentro não pode ter a mesma quantidade de partícula vermelha, e do lado de fora não pode ter a mesma quantidade de partícula vermelha. Tá bom? Então, resumindo a história, fora tem que ter realmente sempre mais partícula vermelha. E dentro realmente sempre tem que haver partícula vermelha, tem que ter menos. Então, deixa eu voltar aqui de novo, o que é que vai acontecer? Esse negócio aqui, ó, como vocês estão olhando aqui, ó, chamado de bomba de sódio e potássio, ele vai fazer com que sempre haja uma diferença entre as quantidades de substâncias. Ele vai permitir que sempre do lado externo sempre haja partícula vermelha. Ele vai permitir com que do lado interno da célula sempre exista menos substância vermelha. Então ele vai fazer isso direto. Isso é chamado de transporte ativo. Tá bom? Vou dar aqui um exemplo para vocês. É igual a um barco furado. Entendeu? Você está andando, por exemplo, no rio. E aí o barco tem um furo, né? A canoa tem um furo. E aí o que vai acontecer? Vai começar a entrar água. Vai começar a entrar água na canoa. Eu pergunto, gente, tem mais água fora da canoa ou dentro? Você vai dizer o quê? Fora. Mas eu pergunto, tem que ser assim mesmo? Tem que ter água mais fora do que dentro? Sim. Aí você vai fazer o quê? Se o barco está enchendo de água, você vai pegar um balde e vai pegar aquela água e jogar fora. Ao mesmo tempo que você pega a água e joga fora, joga no rio, tira a água do barco e joga fora, sempre vai entrar água. Só que você sabe que não pode ficar aquela água dentro do barco. E aí você tira. E aí você vai ser um trabalhão grande. É mais ou menos, gente, o que está acontecendo aqui. Essa substância aqui, ó, a bomba de sódio. Aqui, ó, a bomba de sódio, ela tira a quantidade de partícula vermelha, tira. Só que ao mesmo tempo que ela tira, essa partícula ela volta. E aí vai aqui a bomba de sódio tira de novo. E a substância entra. Então vai ser algo que não vai ter fim. E gasta energia para isso, tá bom? Então a aplicação disso aí são os nossos neurônios, são células do cérebro. Então essas células dos neurônios, elas precisam realmente ter essa diferença. Fora precisa ter mais substância positiva e dentro mais substância negativa. Tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula. Qualquer dúvida, você faça a pergunta aí no WhatsApp, vou colocar no grupo. Tá bom? Depois eu vou lançar o exercício e fazer a correção.